Primeiro, a prática precisa ser diária. Não adianta fazer um dia e depois ficar 3, 4 dias sem fazer, depois retornar. Aí você medita por 2 ou 3 dias seguidos, depois você para mais 4 dias. Não funciona. Realmente não funciona dessa forma. Pensa no seguinte: você dorme todos os dias, você se alimenta todos os dias, você toma banho todos os dias. Existe uma série de coisas que você faz todos os dias. A meditação, para que ela possa funcionar como ela precisa funcionar, precisa seguir esse mesmo padrão. Precisa ser uma dessas coisas diárias. Uma dessas coisas que você vai realmente fazer todos os dias. Transformar a meditação num hábito é essencial para que ela funcione. Ah, mas quer dizer então que se eu fizer só um pouquinho de vez em quando não vai funcionar? Não vai funcionar. Eu já disse aqui em outros vídeos e digo novamente. Alguma meditação é melhor do que nenhuma meditação. Meditar um pouquinho é melhor do que não meditar nunca. Então, se você só consegue meditar, vamos supor, 5 minutos uma vez por semana, tudo bem, faça 5 minutos uma vez por semana. Mas, e é o que eu estou querendo dizer, para que a meditação realmente ofereça os benefícios, proporcione os benefícios que você está buscando, você precisa praticar a meditação todos os dias. O segundo ponto é começar aos poucos e evoluir constantemente. Aqui eu me refiro a uma questão importante de ritmo da meditação. Muitas pessoas que vêm para a meditação se empolgam muito com a prática. Quando tomam um contato com a meditação, gostam bastante, se empolgam e já querem começar a meditar praticando às vezes 1 hora todos os dias. Maravilhoso, ok? Se a pessoa tem essa disposição, tem esse tempo disponível, tudo bem. Mas não vou recomendar começar dessa forma, porque o corpo não se acostumou com a prática ainda, a mente não se acostumou com a prática ainda, a sua respiração ainda não foi alinhada, não foi harmonizada com a prática silenciosa e com o aquietamento do corpo e da mente. Enfim, existe uma série de coisas que precisam ser resolvidas ainda, que precisam ser ajustadas, que precisam ser adaptadas, de modo que o corpo se acostume com a prática da meditação, de modo que a respiração se harmonize com esse processo de aquietamento, para que a mente também se afine e se habitue com essa prática, que, como eu disse no primeiro item, precisa acontecer todos os dias. Então, de preferência, não começa praticando 1 hora todos os dias. Começar com 1 hora todos os dias não é adequado. Ainda que você tenha um preparo físico excelente, você consegue se sentar sem apoio para as costas, você consegue se equilibrar, se estabilizar, sentar confortavelmente, a sua respiração é fluida, é harmonizada com esse processo de aquietamento da mente, você já é uma pessoa relativamente calma, que sabe apreciar o silêncio que vai ser intensificado por meio da meditação, mesmo que você seja alguém com esse perfil, eu não recomendo começar com 1 hora. Eu acho até que começar com 30 ou 40 minutos também não é muito adequado. O que eu costumo recomendar para alunos meus que estão começando é começa com 5 minutos, começa com 10 minutos, talvez 12 minutos, enfim, mas não começa com algo além de 15 minutos. Porque ao começar com 5 ou 10 ou até 15 minutos, você já vai se deparar com uma série de desafios, uma série de obstáculos, e você vai precisar lidar com eles.
nas primeiras semanas de prática, eu diria aí, talvez as 2, 3 primeiras semanas, pelo menos, a sua prática de meditação vai ser um processo de adaptação do corpo, da respiração e da mente. Vai ser um período de transição até que você realmente consiga meditar da forma plena, digamos assim. Então, não se afobe. Dê tempo para o seu corpo, dê tempo para a sua respiração, dê tempo para a sua mente. Esse aparato, corpo, mente, respiração, esse aparato precisa ser adaptado, precisa ser educado e disciplinado, precisa ser preparado para que a meditação realmente possa acontecer. Para que esse aparato medite junto com você. Você treina o corpo, a respiração e a mente para que você consiga colocar esse aparato para meditar junto com você. Para que ele seja o seu parceiro no processo de meditação. E para isso é necessário respeitar um ritmo crescente, progressivo e gentil, para que o processo de adaptação aconteça como precisa acontecer. O terceiro ponto é organização. É fundamental você se organizar para praticar. Meditação, é claro que pode ser uma coisa muito despojada. Você está aqui me escutando, de repente você terminou de me escutar e, bom, você começa a meditar. Você está sentado numa cadeira ou está sentado num sofá e aí você simplesmente coloca o seu fone de ouvido, o seu smartphone de lado, né, terminou de me escutar aqui nesta explicação e você pensa, bom, eu vou praticar. Né? E aí você simplesmente deixa de lado o seu aparelhinho digital e começa a praticar a sua meditação. É possível que a meditação aconteça dessa forma, de uma forma assim tão espontânea e despojada? Sim, é possível. Mas é muito melhor quando você se organiza para praticar a meditação, quando você se prepara para praticar a meditação. E principalmente quando você prepara tudo que envolve você, tudo que está ao seu redor, para realizar essa prática. E para realizá-la da forma mais organizada, objetiva, direta possível. Então é importante preparar o ambiente, é importante reservar um tempo específico, de preferência sempre o mesmo horário do dia. É importante que você reserve o mesmo lugar todos os dias, um lugar que vai ser silencioso, em que você não vai ter interrupções, em que a temperatura é agradável, nem frio demais, nem calor demais, em que você realmente consegue se colocar sem interrupções externas e principalmente sem interrupções internas. O que eu quero dizer com isso? Sem que você se exponha a pensamentos intrusivos relacionados, por exemplo, a tarefas que você ainda precisa realizar, em relação a problemas que você precisa resolver, enfim, coisas que você porventura tenha deixado para trás porque decidiu realizar a sua prática de meditação naquele momento. Quando você se organiza para realizar a prática, todas estas coisas ficam em stand-by. Todas estas coisas realmente podem ser deixadas de lado sem que causem problemas e principalmente sem que causem interrupções. Quarto ponto, é fundamental estudar. Para muitas pessoas, a prática da meditação vai ser uma válvula de escape. Vai ser aquele momento em que você encontra um descanso para a mente, um alívio para a mente, um alívio da sobrecarga das tarefas do dia a dia. A gente sabe que para a maioria das pessoas os afazeres cotidianos são muito exigentes, os problemas do dia a dia são muito exigentes e muitas pessoas vão se utilizar da prática da meditação como forma de encontrar um alívio para essa sobrecarga.
O estudo tende a aumentar essa carga. O estudo tende a tornar a meditação um pouco mais séria do que ela é. Claro que aqui eu não estou sugerindo que você se torne um estudioso da meditação. O que eu estou sugerindo aqui é que você conheça a meditação, que você entenda a meditação. E muito mais do que acumular conhecimentos, essa sugestão diz respeito a educar a sua mente para que ela se acostume ainda mais com a prática da meditação. Uma vez que a sua mente, por meio do estudo, consegue entender, por exemplo, como a meditação funciona, como ela deve ser praticada, como é que ela funcionou para os mestres, como é que ela foi criada pelos mestres, como é que as tradições meditativas entendem e aplicam a meditação. Uma vez que você entende essas coisas todas, fica muito mais fácil a sua mente se alinhar com a prática, se colocar na prática. Porque uma vez que você se sente para meditar, a sua mente, que vai trazer na memória esse conhecimento que foi acumulado por meio do estudo, vai se lembrar de todo esse conhecimento e de como ele se refere à prática que você vai começar a realizar. Isso aumenta o aquietamento da mente, torna a mente mais amistosa, digamos assim, alinha a mente com a meditação de um modo geral. E dessa forma a mente vai criar cada vez menos desculpas para você não praticar. Como eu já disse em outros momentos, a mente não vai querer que você pratique meditação, porque basicamente meditar é você deixar a mente descansando, a mente, enfim, ela deixa de ser a protagonista da sua vida e passa a ser uma simples observadora daquilo que está acontecendo. A mente não quer isso. E o estudo, o conhecimento das tradições meditativas é um excelente recurso para que a mente se coloque nessa frequência da meditação, sem muita resistência. Quinta e última recomendação é buscar orientação. E aqui eu me refiro a algo que é um pouco mais amplo do que o simples estudo. O estudo, que foi o que eu propus no item 4, se refere a buscar o conhecimento. Você pode encontrar isso nos meus vídeos, você pode encontrar isso em livros, você pode encontrar isso em sites, os mais variados. Nesse quinto e último item, o que eu recomendo que você faça é realmente buscar orientação. E a orientação aqui, da forma mais direta, pessoal e personalizada possível. Ou seja, tenha um professor. Ou, pelo menos, tenha contato com alguém que já medita há muito mais tempo do que você para conseguir ainda mais conhecimento que não vai ser obtido por meio de estudo, mas por meio do contato com pessoas que já conhecem a meditação, que já vivenciam a meditação e que têm disposição para compartilhar esse conhecimento com você. Ou melhor, para compartilhar a vivência com você. A vivência é fundamental. E quando eu recomendo a você que busque orientação, na verdade, eu estou recomendando que você busque a vivência que outras pessoas tiveram na meditação. Quando você entende o que é essa realidade da meditação, essa realidade que é vivida pelas pessoas, é muito mais fácil você realizar a sua prática, realizar a sua vivência e realmente meditar.
Afinal de contas, vivência compartilhada é vivência multiplicada. Inclusive, se eu puder ajudar nesse sentido, é só me chamar que nós conversamos. Muitos desses itens que eu mencionei aqui nesta gravação fizeram parte de algumas aulas do meu curso. E lá, além de explicar detalhadamente a meditação, eu também me alongo muito a respeito desses pontos que foram tratados aqui. Se tiver interesse, o link está na descrição. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.